Aleluia, graça e paz, amados. Amém. Que canção maravilhosa, que tempo precioso na presença de Deus. Desejo do nosso coração é que essa paz que excede a todo entendimento esteja realmente curando cada coração aqui neste lugar e cada um daqueles que estão aí nos acompanhando pelas mídias sociais, por meio do Facebook. Em nome da IBN Pinhais, eu dou bem-vindo a todos vocês que estão aqui, todos os nossos convidados, os nossos visitantes. É um privilégio poder ter vocês conosco. Nós não temos o hábito de pedir para você colocar de pé, se colocar de pé, falar o nome. Algumas pessoas ficam constrangidas e nós não queremos que vocês se constranjam. Queremos que vocês fiquem bem à vontade mesmo neste lugar que é a casa do Pai. Amém? A vocês que estão aí nos acompanhando de Rondônia, aqui do Paraná, lá de Portugal, muito bom ter vocês com a gente. Que o Senhor continue ministrando aos nossos corações essa noite, que a graça do nosso Senhor derramada sobre os nossos corações possa transformar mesmo toda circunstância, toda dor em cicatrizes, as quais olharemos, nos lembraremos, mas já não sofreremos mais. Que o Espírito Santo traga mesmo aos nossos corações o consolo que só Ele pode trazer e a cura do bálsamo de Gileade, aquele que pode curar todas as nossas feridas. Amém? Nesta noite eu gostaria de compartilhar com os irmãos mais uma palavra dentro daquele macro tema que nós temos trabalhado, a cultura do reino. E hoje eu queria trabalhar mais um aspecto daquilo que a palavra de Deus nos traz como sendo a cultura do reino. E para tal eu escolhi o texto de Mateus. Eu queria que você abrisse aí comigo, Mateus capítulo 20, vamos ler somente o versículo 26. Mateus capítulo 20, vamos ler o versículo 26 apenas. Diz assim a palavra de Deus, na minha que é a NVI, a Nova Versão Internacional: não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. Amém? Mais uma vez o texto diz assim: não será assim entre vocês. Repita assim comigo, diga: não será assim entre nós. Diga mais uma vez, diga: não será assim entre nós. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se importante entre nós, diga: que seja servo. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te damos graça pelo privilégio que o Senhor nos dá de nessa noite, uma vez mais podermos nos reunir na tua presença, poder diante da tua face apresentarmos o nosso louvor, a nossa adoração, quebrantar o nosso coração diante do Senhor, ter a convicção e a certeza de que o Senhor está neste lugar, porque a tua palavra diz que onde houvesse 2 ou 3 reunidos, ali o Senhor estaria. Muito obrigado, que nessa noite, assim como já foi ministrado aqui neste lugar, não permita que ninguém saia daqui da mesma maneira que entrou, mas que todos sejamos transformados pelo teu Espírito, pela tua palavra. Fala aos nossos corações, Deus, que uma vez mais possamos sair daqui um pouco mais conhecedores daquilo que são os princípios do teu reino, para que como filhos do Senhor, para que como servos do Senhor, nós saibamos como proceder em todas as circunstâncias, e os nossos corações, Senhor, alimentados por essa palavra, possam viver e desfrutar da tua presença, desfrutar da tua vontade, que é perfeita, que é agradável, e que a cada dia, Senhor, nós possamos assim caminharmos na luz da tua palavra, tendo ela como lâmpada para os nossos pés e como luz para o nosso caminho.
caminhar, Pai. Muito obrigado. Eu abençoo a vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui nessa noite, aqueles que estão nos acompanhando, Senhor, ao vivo agora pela internet, aqueles que em algum momento irão ouvir essa mensagem, que a Tua palavra possa ser eficaz no coração de cada um. O Senhor mesmo disse na Tua palavra que lançada ela não volta vazia, antes ela cumpre o propósito para o qual foi designada. E nós designamos a Tua palavra nessa noite para trazer entendimento aos nossos corações, para trazer libertação, para trazer conhecimento, para que possamos, Senhor, caminhar nela conforme é o desejo do Teu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Temos trabalhado e entendido um pouco a respeito da cultura do reino. Como é que nós devemos caminhar, como é que nós devemos proceder como cidadãos do reino, como filhos de Deus. Há uma cultura no reino para o qual nós fomos transportados. A palavra do Senhor diz que Jesus veio e Ele nos transportou do império das trevas para o reino de Cristo Jesus. E agora, para vivermos nesse reino, para caminharmos nesse reino, nós precisamos entender o desejo, a vontade, os parâmetros que regem esse reino, a vontade do nosso Rei, do Senhor, aquele que é absoluto sobre as nossas vidas. E já trabalhamos alguns textos, e nesse texto nós vemos a ênfase nessa primeira parte do versículo 26 do capítulo 20, que diz: não será assim entre vocês. Nessa ocasião, Jesus estava corrigindo dois dos seus principais apóstolos. Então não é porque muitas vezes nós temos já uma caminhada com Cristo, não é porque muitas vezes nós temos talvez já um título, nós já temos alguma experiência, que nós não tenhamos que aprender sobre os princípios do reino. Nós temos aqui, nessa passagem, uma passagem muito conhecida, quando, segundo a escritura de Mateus, o texto aqui que nós lemos, depois você pode acompanhar em casa, ler desde o versículo 20, que é onde começa tratando aqui deste assunto. Mateus diz que a esposa de Zebedeu, que era mãe de dois dos discípulos de Jesus, que foram convocados para serem apóstolos, ela chegou um dia diante de Jesus com seus dois filhos e fez um pedido, dizendo: Senhor, eu quero te fazer um pedido. E gostaria que o Senhor não negasse, conjugando esse texto com o texto, os outros textos, as outras passagens que fala. E diz: eu queria que quando o Senhor estivesse no teu reino, na tua glória, que o Senhor concedesse que esses meus dois filhos, Tiago e João, se assentassem cada um de um lado do Senhor. Não era coisa pouca que ela queria, não. Ela queria tão somente os dois principais lugares no reino que fossem dos seus filhos. Quando nós olhamos para uma outra passagem, lá em Marcos, quando fala a respeito desse mesmo assunto, Marcos diz que foram os próprios discípulos que pediram. Isso era comum, porque a história não foi contada logo após, a história foi contada depois, ela foi escrita aqui muitos anos depois. Então é comum uma história verdadeira ter algumas divergências, um cita a mãe, o outro não cita a mãe. É comum, segundo a perícia criminal, é a divergência na história que faz com que ela tenha um cunho verdadeiro. Quando uma história é contada exatamente igual por todos os personagens, juridicamente se diz que ela é falseável, ou seja, que é uma história que tem uma possibilidade muito grande de ser mentira, porque só alguém que combinou, só um grupo de pessoas que combinaram entre si é que são capazes de contar um fato da mesma forma. Se não for combinado, cada um vê de uma forma diferente, cada um entende um detalhe, alguma coisa, e é assim que a Bíblia se completa, e nós vemos aquilo que um livro fala sendo completado por outro. Então, nós vemos que os discípulos chegam e eles querem de Jesus uma posição diferenciada. Ninguém quer uma posição diferenciada dentre os seus pares,
né? Eram 12 apóstolos, e dos 12 apóstolos ali, 2 chegam e pedem os 2 lugares principais. Ninguém vai pedir uma coisa dessa, a não ser que eles se julguem melhores que os outros, não é verdade? É verdade. Eles não entendiam, já estavam caminhando com Jesus há algum tempo, aqui já estava caminhando para o final do ministério de Jesus. Obrigado, desculpa. E eles chegam para Jesus e eles reivindicam uma posição diferenciada. Eles queriam uma posição de destaque. Não sei exatamente o porquê, nós não sabemos o porquê. Podemos ter uma noção. Um deles era o discípulo a quem Jesus amava. Certamente se sentia mais íntimo, né? Era aquele que recostava a sua cabeça no peito de Jesus. Era aquele que tinha mais intimidade. Eram 2 dos principais discípulos. Ali estava aquele que seria o primeiro mártir, o primeiro a ser morto por causa do evangelho, que foi Tiago, não é? Salvo Judas, que não foi mártir, morreu porque se suicidou. E tínhamos ali aquele que seria o último a morrer, que no caso foi João. Mas eles ainda não haviam entendido plenamente os princípios do reino. Eles achavam que no reino de Deus, o mérito, a proximidade, o que eles faziam, poderiam lhes dar direito de ter uma posição diferenciada. E é exatamente nesse contexto que Jesus olha para eles e ele diz: não, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês porventura poderão beber o cálice que eu estou bebendo? Eles olham para Jesus e dizem: podemos. Vocês vão poder passar pelo caminho que eu estou passando? Podemos. Jesus diz: vão passar. Mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não compete a mim, mas compete àqueles a quem o Pai já destinou. E Jesus então aproveita aquele momento para ensinar os discípulos, para ensinar a todos, porque os discípulos, quando eles ouviram aquilo, eles ficaram indignados com Tiago e João, pelo que eles estavam fazendo. E então Jesus, ele pega aquela circunstância para poder tratar o coração dos apóstolos e para poder falar, nos ensinar nessa noite, para dizer: não será assim entre vocês. Nós vemos então nessa passagem um princípio que é fundamental, que vai trazer aos nossos corações o entendimento do perigo que é nas nossas vidas a soberba, o orgulho, achar que nós temos direitos, achar que porque pelo que nós fazemos, pelo que nós desempenhamos na igreja, pelo que nós desempenhamos no corpo de Cristo, nós temos direitos de sermos de alguma forma melhores ou melhor recompensados do que os outros. E muitas vezes nós olhamos para isso e nós não percebemos que no reino nós não somos identificados pelo nosso serviço. Nós somos identificados no reino nós somos identificados não pelos cargos que ocupamos, não pelas posições que ocupamos, mas nós somos identificados pelo nosso serviço, o que nós fazemos. Então pode ser que numa igreja como esta, a patente espiritual de um lugar como esse seja muito maior de alguém no banco que não tem cargo algum na igreja do que propriamente do pastor. Porque nós não sabemos necessariamente quem são aqueles que estão fazendo o trabalho mais eficiente no reino. Nós não sabemos. Nós podemos até olhar e ver a aparência, mas o que vai caracterizar as nossas obras, o que vai caracterizar o valor das nossas obras, não é se nós as fazemos no púlpito, ou se nós fazemos lá no nosso trabalho, na nossa casa, com os nossos vizinhos, com as pessoas que estão ao nosso redor. Porque Jesus, em outra passagem, ele diz que haverá um dia em que aquilo que nós fizemos vai ser pesado como que pelo fogo. As nossas obras, tudo aquilo que nós fizemos, vão passar por uma prova, serão provados como que pelo fogo. E aquilo que for palha, aquilo que for madeira, vai se queimar,
e só vai ficar aquilo que for ouro. Então existem obras que são feitas e que nós nem vemos, que são legitimamente obras que, segundo a palavra, são de ouro, que permanecerão, que só a eternidade irá revelar o efeito e a recompensa daquilo. E muitas vezes a pessoa pode estar no púlpito pregando, e aquilo que ele está fazendo ser uma obra de feno, de palha, porque muitas vezes pode ser que esteja fazendo para ser visto pelos outros, pode ser que esteja fazendo porque ele ganhou uma posição, porque ele foi elevado a uma posição, e isso não faz diferença no reino de Deus. O que faz diferença é o quanto nós estamos dispostos a servir. E Jesus, ele continua falando, e nós precisamos então entender como é que nós precisamos ver a nossa posição no reino, porque muitas vezes as pessoas, não entendendo como funcionam as coisas no reino, elas começam a achar que são melhores do que os outros. Nós cristãos começamos a achar que nós somos melhores do que os ímpios. Queridos, nós não somos melhores do que os ímpios, de forma alguma. Eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia em Ezequiel. Abra em Ezequiel capítulo 15. Vamos fazer um paralelo aqui com essa passagem, com o que o Senhor tratou lá com o povo de Israel. O povo de Israel estava se achando, porque eles eram o povo de Deus, porque eles eram a nação eleita, o povo escolhido, do qual havia vindo a lei, os profetas, né? Então o Senhor, em dado momento, vem tratar com aquele povo, e ele dá essa fala, que eu vou ler só um pedaço com vocês, só para nós exemplificarmos. Depois você continua lendo em casa, para você verificar como um bom bereano, para ver se é desse jeito mesmo. Diz assim, o versículo 2, do capítulo 15 do livro do profeta Ezequiel: Filho do homem, em que a madeira da videira é melhor do que o galho de qualquer árvore da floresta? Em que a madeira da videira é melhor do que qualquer galho das árvores da floresta? E aqui Deus começa a tratar com o povo de Israel, o orgulho que estava no coração daquele povo, porque eles achavam que eles eram ali o povo de Deus, que eles estavam agora tranquilos com isso, e agora estavam desobedecendo a Deus e achando que porque eram o povo de Deus, eles continuariam sendo abençoados. Então Deus vem tratar com eles dizendo, fazendo esse paralelo, dizendo: olha, a videira é uma das árvores mais cultivadas hoje, e naquela época também já o era. A videira é o pé de uva, né? É uma maravilha, produzia o suco de uva, produzia o vinho, que segundo a palavra alegram o coração dos reis, dos homens. Mas o galho da videira não tem serventia para nada, como disse o próprio Rafael, conversando a respeito disso. Ele disse: papai, parece mais com cipó do que com galho, né? E é dessa forma. Então o fruto é excelente, mas a madeira em si não tem serventia. Deus fala assim para aquele povo, fala: me diga uma coisa, a madeira da oliveira serve pelo menos para fazer um gancho, para alguém pendurar alguma coisa nele? Não serve. Não servia nem para você fazer um gancho para poder pendurar alguma coisa, não servia. O Senhor diz: olha, depois que ela vai para o fogo e queima as duas partes e queima o centro, ela não serve para mais nada. Ou seja, não se faz carvão com aquela madeira, porque ela não tem serventia para nada. E o Senhor vem dizendo, então, mostrando para aquele povo, dizendo: olha, é o fruto que vocês dão que tem valor, não é necessariamente quem vocês são. Porque, queridos, você e eu, sem o Espírito Santo, somos piores do que aquelas pessoas que nós vemos lá no mundo. Então a qualidade não está em nós, a qualidade está em Cristo que habita em nós. É Ele quem nos transforma, é Ele quem faz com que nós tenhamos a capacidade de produzir o fruto do Espírito.
Então, no nosso contexto hoje, esse mesmo contexto de videira veio para o nosso contexto de igreja. Jesus, quando vem falando ali no capítulo 15 de João, ele vem dizendo: eu sou a videira verdadeira, e vocês são o quê? Os ramos. Esses ramos que Deus estava falando aqui no Antigo Testamento, que não vale nada, mas que ligados à videira produz dos melhores frutos que essa terra pode produzir. Sim ou não? Sim. Mas é por causa da qualidade dos galhos? Não, porque Jesus diz que se vocês estiverem desligados de mim, vocês só vão servir para ser lançados no fogo. Jesus disse: sem mim, versículo 5, salvo o melhor juízo do capítulo 15 de João, sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Então não adianta nós acharmos, queridos, que a nossa posição, que o nosso título, que agora nós fomos salvos por Cristo Jesus, e que isso agora nos dá direito de andarmos de qualquer forma, de deixar a soberba, o orgulho tomar conta do meu coração. Ah não, é um orgulho santo, é uma inveja santa. Isso não existe. Não se faz assim entre nós, não será assim entre vocês. Nós precisamos entender que nós não somos nada, nós não somos nada. No reino de Deus, nós somos apenas, nessa videira que é o reino de Deus, nós somos apenas galhos, que só temos uma serventia enquanto estamos ligados ao tronco, à videira verdadeira, que é Cristo Jesus. Se nos esquecermos que tudo é pela graça, queridos, se nós nos esquecermos que tudo que temos, tudo que somos, como a Alessandra estava ministrando aqui, tudo que vem para as nossas mãos é graça, é favor do Senhor. Nós não recebemos as coisas de Deus porque nós fizemos bem, nós cantamos bem, nós oramos bem, porque nós agradamos a Deus. Não, queridos. Nós recebemos porque a palavra do Senhor diz que aos seus filhos Ele dá enquanto eles dormem. Nós recebemos por causa da fidelidade do Senhor. É a fidelidade, é graça. É graça. E se nós acharmos que é mérito nosso, nós começamos a encher o nosso coração de soberba, como aquela pessoa que recebe um dom de Deus e recebe poder, como Jesus disse: olha, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, então vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aí a pessoa recebe poder e ela começa a se achar, porque ela estende a mão, o enfermo é curado, porque ela estende a mão, dá uma palavra de comando e um demônio é expulso. Ela começa a achar que é porque ela orou muito, que é porque ela jejuou muito, e se esquece que os dons são do Espírito. O nosso papel no reino de Deus é sermos servos. É sermos servos, é estarmos dispostos a servir ao Senhor, é baixarmos a nossa cabeça em obediência ao Senhor e dizer: Senhor, usa-nos conforme a tua vontade, usa-nos conforme o teu querer. Eu não sou merecedor de nada, mas a tua graça me alcançou, como o próprio Paulo dizia: olha, de todos os pecadores eu sou o principal. Não deveria nem ter sido contemplado pela graça, mas a graça nos alcançou. Lembre-se de quem você era. Lembre-se de quem você era. Nós continuamos a mesma coisa sem a graça de Deus. Se nós podemos fazer alguma coisa na obra de Deus, queridos, se nós somos valiosos no reino de Deus, nós também o seríamos no reino das trevas, se não fosse a graça derramada sobre nós. Não será assim entre vocês. Não permita que a soberba entre no seu coração. Não permita que Satanás comece a trazer ao seu coração aquela sensação de que você tem direitos diante de Deus, como ele chegou para Jesus tentando, como já fomos ministrados aqui. Se és o Filho de Deus, manda essas pedras transformarem em pão. Ou seja, usa o poder, a graça que Deus colocou sobre você em favor de você mesmo. Se você é filho de Deus, então se joga daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos darás ordem ao teu respeito, para que eles te guardem e que você não tropece em nenhuma pedra. Ou seja,
Já que você tem o privilégio, o status de filho de Deus, testa para ver se é isso mesmo, coloca o seu Deus à prova. E aí muitas vezes nós somos tentados a querer fazer, como alguns ensinam, a colocar Deus contra a parede, a querer pressionar a Deus, porque achamos que temos direito, porque achamos que nós temos direito de reivindicar alguma coisa, e nos esquecemos que é pela graça, que é somente pela graça. Se nós nos esquecermos disso, nós começamos a achar que temos direitos a posições, a recompensas, e aí nós seremos, como já ministrei aqui, aquele trabalhador das 6 horas que foi contratado, lembram-se? Não é? Aquele que acha que tem direito de um salário maior do que os outros. E acha ruim quando o Senhor disponibiliza da sua graça, do seu favor, do que é seu, sobre a vida do outro. Ele olha e diz, mas aquilo ali era eu que era para receber, que suportei o calor do dia, como diz o texto. Nós precisamos entender que quanto mais nós temos, mais somos devedores. Quanto mais nós temos, não importa o que você tenha, não importa quanto você tenha, quanto mais você tem, mais devedor você é. Jesus disse, olha, a quem mais é dado, mais será cobrado. Porque tudo é dele, e nós precisamos entender isso. E aí muitas vezes as pessoas recebem algumas coisas de Deus pela graça, pela infinita misericórdia do Senhor, e ele começa a se orgulhar daquilo que o faz devedor. Ao invés de ele, como a Alessandra ministrou aqui, ao invés de ele compartilhar aquilo que na verdade não é nosso, que é de Deus e que está sendo disponibilizado para nós como bons dispenseiros, nós começamos a acumular e a acharmos que somos merecedores, e nos esquecemos de a quem muito é dado, muito é cobrado. Que essa noite nosso coração possa ser ministrado e possamos entender que no reino temos que entender que somos aquela figura do filho pródigo. Se nós entendermos isso, queridos, preste atenção. Se você entender que nós somos aquele filho que voltou-se para Deus depois de ter gastado tudo que tinha com as prostitutas, com as meretrizes, depois de ter desperdiçado toda a sua herança, ele volta para o pai, como diria o meu pai, com a cara mexendo. Meu pai, quando estava com alguém com vergonha, né, depois volta e fica com a cara mexendo, como quem diz assim, envergonhado, não é? Então, ele volta depois de ele querer do pai o que era direito dele, ele sai, gasta tudo e depois volta, e ele diz, eu nem sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados, como um dos teus jornaleiros. Se nós entendermos que nós somos esses diante de Deus, que nem tínhamos o direito de sermos chamados filhos de Deus, que nem éramos povo de Deus, mas agora fomos chamados, agora temos o privilégio de nos apresentarmos na presença de Deus e o adorá-lo na sua presença, sem o véu que nos separa, sem depender de ninguém para poder ministrar por nós. Fomos lavados e remidos pelo sangue de Cristo Jesus, fomos resgatados do império das trevas. O que mais que nós queremos reivindicar, queridos? Nós precisamos entender que a maior graça do Evangelho, o maior favor, a maior recompensa que nós poderíamos receber, não é Deus nos dar uma casa, não é Deus nos dar um carro, um bom trabalho, dinheiro, não. A palavra do Senhor diz, quando os discípulos voltaram a Jesus, depois de eles terem sido enviados, eles voltaram maravilhados, dizendo, Senhor, vou colocar nas minhas palavras de hoje, só precisava ver. A gente colocava as mãos e os demônios fugiam, estendíamos as mãos e os enfermos eram curados. Jesus olha para eles e diz assim, eu vi
Satanás cair do céu como um raio. Vocês não deveriam se alegrar porque os demônios se submetem a vocês. Vocês não deveriam se alegrar por causa da cura das doenças. Vocês deveriam se alegrar por saber que o nome de vocês está escrito no livro da vida. Se nós não tivermos essa consciência, meus queridos, se nós não tivermos essa convicção no nosso coração, que o motivo da nossa alegria, que o motivo de rejubilarmos, o motivo de nós adorarmos, de dançarmos aqui, de cantarmos, desses irmãos ensaiarem aqui 3 vezes na semana, 2, 3 vezes, para poder apresentar o melhor, de poder lermos a palavra, nos apresentarmos, o resultado disso precisa ser o reconhecimento de que nós já fomos agraciados. Paulo, quando ele explica isso aos irmãos de Éfeso, ele diz: queridos, vocês já foram abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Mas se nós não entendermos esse princípio do reino, queridos, que não será assim entre nós, nós vamos estar reivindicando direitos, nós vamos estar reivindicando posições, nós vamos achar que nós tocamos bem, então nós temos direito de receber alguma coisa, nós cantamos bem, ministramos bem, nós ofertamos, dizimamos, então Deus tem que nos abençoar, queridos. O que são essas coisas? Frente àquilo que nós já ganhamos. Quando Jesus explica a respeito disso para os discípulos, ele diz: olha, vocês receberam o pão vivo que desceu dos céus para vocês. O nome de vocês está escrito no livro da vida. Que seja esse o motivo da sua alegria. Tudo o que nós fizermos nessa vida ainda é pouco frente ao que Ele já fez por nós. Para que requerer direitos? Feche os seus olhos. Você conhece o Pai que você tem? Nessa vida, queridos, deixe o Espírito Santo ministrar no seu coração. As únicas coisas que nós poderíamos dizer que são nossos, são os nossos pecados. E o castigo decorrente deles. Isso é nosso. O Senhor nos chama para abandonarmos a presunção, a soberba, o orgulho, e para sermos servos. Sermos servos. Que o que leva você a fazer o seu melhor diante de Deus não seja o desejo por uma posição melhor, por um salário melhor, por uma recompensa dele, mas que o que leve você a fazer o seu melhor seja a gratidão pelo que ele já fez por você lá na cruz do Calvário. A palavra do Senhor diz que ele abençoará as nossas vidas. A palavra do Senhor diz que quando nós buscamos em primeiro lugar as coisas do Senhor, o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Você não precisa se preocupar com a bênção, queridos. Você não precisa se preocupar com aquilo que você precisa, com as suas necessidades. Você precisa se preocupar se você está sendo verdadeiramente um servo de Deus, uma serva de Deus. Se o seu coração está definitivamente grato por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Sem a seiva, queridos, que brota do tronco dessa oliveira verdadeira, a nossa vitalidade, a nossa alegria, os nossos sonhos se acabam no instante. Sem a graça de Deus nas nossas vidas, os nossos dons, os nossos talentos não valem nada. Sem mim nada podeis fazer. Esta é a consciência de quem tem a cultura do reino. Tudo que fazemos, tudo que somos, tudo que temos é por causa dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas.
Que o seu coração nessa noite saia deste lugar com uma gratidão no seu coração, sabedor de que o Senhor já lhe deu a garantia de que você já não entrará mais em condenação, mas que você já passou da morte para a vida. Isso é motivo de você celebrar pela eternidade, porque nós fomos livres do inferno, do lago de fogo, fomos livres de uma vida separada, de uma eternidade separada de Deus. Que não sejamos nós como os filhos de Zebedeu, mas que sejamos homens e mulheres, servos do Deus Altíssimo, cujo coração estão tão gratos que não tem tempo de ficar na presença do Pai, preocupado com as suas próprias necessidades, porque conhece o Pai que tem e sabe que Ele dá aos seus filhos enquanto eles dormem. Não será assim entre vocês. Vocês não têm que correr atrás de posições. Vocês não têm que correr atrás de recompensa. Vocês não têm que fazer uma queda de braço com Deus, porque Ele é o mais interessado em abençoar a sua vida, em abençoar a sua casa, em sarar as suas feridas. Sabe, muitas vezes Ele pode até levar você, como nos leva a momentos difíceis. Deus advertiu o povo de Israel através de Moisés, quando ele diz: olha, quando vocês entrarem na terra prometida, que vocês começarem a produzir, que vocês começarem a enriquecer, não pense que foi a sua própria mão que capacitou vocês a fazer isso. Lembrem-se de que fui eu quem os guiou por esse tempo no deserto, fui eu quem fiz você passar fome, fui eu quem alimentei você com maná que você não conhecia, para que você pudesse aprender que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Confie. Como já foi falado aqui nessa noite, Ele conhece a sua dor, Ele conhece a sua tristeza, Ele conhece o seu vale, Ele conhece a sua montanha, Ele conhece as suas necessidades. Ele sabe quem você é aqui, Ele sabe quem você é na sua casa. De longe Ele te entende. A palavra diz que antes que as palavras cheguem nos nossos lábios, o Senhor já as conhece. Esse é o nosso Deus. É diante dEle que você está aqui nessa hora, é diante dEle que nós estamos. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Eu não sei qual tem sido a sua batalha com Deus. Eu não sei quais são as suas palavras diante dEle, no momento que você tira para estar a sós com Ele. Eu não sei o quanto você agradece e o quanto você pede. Mas uma coisa eu quero te dizer nessa noite: para esse Deus que pagou o preço por nós, você não precisa se preocupar com as suas próprias necessidades, porque Ele já disse que Ele suprirá todas elas. Mas que a sua fome, a sua sede seja pela presença dEle. Que o seu tempo gasto na presença dEle seja de gratidão, seja de louvor, seja de intercessão, de pedir pela vida do próximo, de buscar para que os irmãos sejam tão abençoados e que entendam, que conheçam a Deus assim como você tem conhecido. E quando assim nós fazemos, oramos uns pelas vidas dos outros e somos abençoados, somos transformados, porque o Espírito que está em nós flui através de nós para fazer com que a bênção passe pelas nossas vidas e alcance a vida daqueles que estão ao nosso redor. Que nós não nos cheguemos a Jesus para dizer: Senhor, eu preciso de uma posição melhor, eu preciso de um lugar de destaque. Não, mas que você possa chegar diante dEle e dizer: Senhor, eis-me aqui, estou disposto,
a cumprir a tua vontade e o teu querer, a ir onde quer que o Senhor me enviar, a cumprir, Senhor, o propósito do Senhor na minha vida. Que esse princípio do reino esteja arraigado no seu coração, que você possa caminhar a cada dia com essa convicção: eu tenho um Pai que se importa comigo, o meu Deus já determinou o meu lugar no reino, o que eu preciso agora é ser um bom servo, porque a palavra do Senhor diz que Ele vai distribuir daquilo que Ele tem, de acordo com a capacidade de cada um. A um Ele distribui 5 talentos, a outro 3, a outro 1, de acordo com a capacidade. E que Ele encontre em você, neste lugar, nessa noite, em cada um de nós, que Ele encontre homens e mulheres capazes de servir a Ele com alegria, de reconhecer que nem somos dignos de sermos chamados seus filhos, mas Ele nos chamou, Ele nos trouxe para perto, colocou o anel no nosso dedo, colocou roupas novas, calçou os nossos pés e nos tomou por filhos. Filhos, hoje somos filhos de Deus. Eu quero orar com você nessa noite, que o Espírito Santo possa ministrar ao seu coração, e que isso seja a fonte da sua alegria em cada manhã, que ao acordar, que ao se levantar, você se levante com alegria no seu coração, sabendo: o pródigo foi aceito da presença do Pai, o Mefibosete, o aleijado, foi chamado para estar para sempre na mesa do rei. O leproso encontrou um lugar, o cego encontrou a visão, como o salmista diz: a andorinha encontrou um lugar para o seu ninho, e eu encontrei os teus altares, Senhor. Rei meu e Deus meu, Pai, muito obrigado. Que privilégio sermos chamados teus filhos. Que privilégio termos a convicção de que o Senhor está conosco. O Senhor conhece as nossas dores. O Senhor conhece as nossas necessidades. O Senhor conhece a intimidade de cada um dos que estão aqui neste lugar, Pai, daqueles que estão nos ouvindo. Dos que estão aqui eu até posso ver o rosto de cada um, Senhor, mas é só o Senhor que conhece o coração, é só o Senhor que sabe das dores, as lágrimas que rolam no travesseiro, Senhor. Aqueles que estão desesperados. E nessa noite eu clamo, ó Espírito Santo de Deus, traz ao coração de cada um essa consciência de filhos. E se alguém está nos ouvindo que não tem essa consciência, Pai, que ele possa nessa noite entregar de fato o seu coração. Se for um pródigo que ainda está longe, que ele possa lembrar, Pai, que há comida na casa do Pai, que o Pai o espera de braços abertos, não para cobrar, não para querer saber o que ele fez com o que recebeu, mas para dizer: o meu filho que estava morto reviveu. Precisamos festejar, e a palavra do Senhor diz que há festas no céu quando um pecador se arrepende. Então trata-nos nessa noite, ó Espírito Santo, restaura-nos, restaura-nos, traz ao nosso coração a consciência desses princípios do reino, da cultura do teu reino, de que nós não precisamos mendigar, que nós temos um Pai que nos conhece, um Pai que conhece as nossas necessidades. E assim como a tua palavra diz,
que o Senhor não nos negou o teu filho, o teu único filho, antes o entregou para ser morto em nosso lugar. Como Ele não nos dará juntamente com Ele de graça todas as demais coisas? Muito obrigado, Pai, muito obrigado. Nosso coração se alegra nessa noite diante do Senhor. Que o Senhor continue falando em cada coração, que o Senhor continue trazendo essa consciência de filhos, trazendo essa consciência, Pai, de que o Senhor é aquele que nos guarda, que nos conduz. O Senhor é aquele que faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que te amam. E que essa semana seja uma semana de graça, uma semana de vida, de bênção, uma semana, Senhor, em que cada um de nós possamos estar derramados na tua presença, possamos estar, Senhor, desfrutando dos braços do Pai, desfrutando da tua presença, desfrutando, Senhor, desse ambiente aconchegante, pertinho de ti. E que assim, Senhor, as nossas dores, os nossos sofrimentos sejam vistos por nós como leves e momentâneas tribulações, que produzirão para nós um peso eterno de glória, conforme a tua palavra assim o declara, em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações, as bênçãos, a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre você, a sua casa, os seus negócios, os seus estudos, agora e para sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Vá viver a melhor semana da sua vida, que o Senhor possa levá-lo em paz, possa conduzi-lo em paz, e que lhes dê uma semana abençoada. Na quarta-feira nós estaremos aqui dando continuidade ao nosso estudo de escola bíblica. Você é convidado a estar aqui para aprender conosco. Amém? Vão em paz, Deus em Cristo nos abençoe.